Olá, estamos ao vivo hoje para falar do O Futuro da Democracia Digital. Pessoal, quais são as dúvidas que você tem sobre democracia digital, enquanto o Rafael tenta aí entrar de novo? Você acha que nós precisamos mudar o Estado totalmente, incluir a tecnologia com novos processos, por exemplo, de participação? Você acha que a gente tem que apenas incrementar as instituições democráticas que nós já temos, fazer um upgrade com as novas tecnologias? Podemos repensar em ter um novo sistema democrático, com novas formas de deliberação, com outros tipos de representação que não sejam essas representações aí por partidos e etc. E o grande ponto é o seguinte: nós temos discutido aí a democracia digital, ou seja, a utilização de ferramentas, de tecnologias nos processos democráticos, nas instituições democráticas, que venham a melhorar, a facilitar o seu trabalho, a ter ganhos de legitimidade, a melhorar a representação, a melhorar a governabilidade, que já de muitos anos. E a grande questão que nós estamos discutindo hoje esse processo, essa crise, está acelerando um processo que já vinha. E algumas coisas que estavam meio travadas, meio lentas, vão ser aceleradas. Opa, Alô? Rafa, acho que agora deu. Estou te vendo e ouvindo bem. Você está me vendo? Tô te vendo. Beleza. Agora é fixar aqui o tablet. Só que você ficou de lado, assim, ó. De lado? Aqui é o Você tablet. está de lado. Aí, agora sim. Pronto. Então vou ter que baixar o meu tripé aqui. Isso. A Lalinka aqui me falou que está melhor agora. Pronto. Então, enquanto você Pode se continuar a posiciona sua aí, introdução. então, estava aqui introduzindo sobre esses dilemas aí da democracia digital. Será que esse processo agora acelerou ou não acelerou? Né? Está acelerando ou não está acelerando? Certos fenômenos que a gente já vinha acontecendo. Mas Pronto? antes eu queria, pessoal, apresentar aqui o Rafael, agora que ele já se instalou aí. Apresentar o Rafael Sampaio. A gente se conheceu aí alguns anos atrás, principalmente quando eu fazia esses meus experimentos em parlamento digital, que é, digamos assim, uma vertente da democracia digital. Podemos ter um parlamento mais aberto, mais participativo, mais democrático, mais transparente, usando as tecnologias. A sociedade pode ajudar a fazer leis de maneira colaborativa com os deputados, uma maneira wiki. E eu coordenei o programa Democracia, muitos de vocês conhecem. E o Rafael sempre foi um cara que estava ali observando, estudando, e eu tive a honra de ser avaliador na banca dele de doutorado, que fez um trabalho excelente sobre o orçamento participativo digital, aí um dos estudos mais completos do mundo sobre orçamento participativo digital, uma invenção brasileira, um dos processos participativos mais interessantes e eficientes que nós exportamos, né, Rafa, para o mundo. E tanto ele como eu estamos dentro do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital, aí uma rede fabulosa de pesquisadores e entidades de pesquisa voltados à democracia digital, uma das melhores do mundo, se não a melhor do mundo, mais completa, que tem também entidades internacionais, pesquisadores internacionais, coordenados pelo professor Wilson Gomes, que é, digamos assim, um grande monstro, vamos dizer assim, da democracia digital, com vários livros publicados. O professor Wilson é para nós essa grande referência sobre a liderança dele, coordenação, que a gente toca essa rede de pesquisadores incríveis. Tem alguns aqui que estão aqui, por exemplo, Sérgio Braga, Cristiane Brum, que eu já vi, alguns outros que ainda não vi, que fazem pesquisa de tudo que tem a ver com essa miríade de coisas que envolve a democracia digital, tá? Mas sem horas delongas, com muito orgulho e muita honra que eu estou aqui com meu amigo, antes de tudo, cruzeirense, mineiro, né? A gente também, depois dos seminários, simpósios aí de democracia digital que a gente participa, muito denso, tá? A gente vai tomar um chopp aí que as ideias afloram melhor. Mas é com muita honra que eu recebo aqui Rafael Sampaio, professor da Universidade Federal
do Paraná e uma das minhas também grandes referências nessa área de democracia digital. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Cris. Desculpa aí o pessoal. Não sei o que aconteceu aí com o celular, né? Mas que bom que eu tava com o tablet aqui à mão. Obrigado aqui o Giovanni, que aqui no privado ainda mandou. Não, dá certo sim, tenta rápido lá. Eu não sabia que no tablet dava. Valeu, Giovanni. Pois é. Deu certo, deu certo. Acho que é só ser mobile que funciona, né? Então, Rafa, rapidinho. dá um pontapé aí, quem é você e qual é a questão agora que está te afligindo, que você me fez uma provocação, gostei muito. Não, pois é. Bem rapidinho, então, eu estou estudando, vamos dizer assim, democracia digital, Cris, desde 2008, quando eu entrei no mestrado no FMG, e desde lá estudando orçamento participativo digital. Então, brincando, já tem 12 anos, né? Uhum. Que eu estou trabalhando com isso, né? E aí, sempre uma das minhas preocupações foi justamente essa questão, tanto teórica, né, do conceito de democracia digital e as grandes mudanças que ele passou, e as aplicações, claro, e aí foi até aí que a gente se conheceu, porque, como todos nós aqui sabemos, provavelmente a iniciativa mais interessante, mais longeva e mais relevante do Brasil foi justamente iniciada por você, que é lá o E-Democracia da Câmara dos Deputados, né? Opa, obrigado. Não, sim, todos nós somos muito gratos, inclusive, por todo o seu trabalho lá. O projeto se mantém até hoje e é uma das grandes referências do mundo em parlamento aberto, né, em crowd law, transparência, participação, um troço absurdo, como todo mundo já sabe. Legal, mas é muito e aí, Cris, só jogando, então... E aí, Cris, só levantando então essa bola aí para a nossa discussão, o que me vinha ocorrendo nos últimos tempos é justamente a ideia de democracia digital em tempos turbulentos, vamos chamar assim. Uhum. Populismo, todas as dificuldades de redes sociais, governo... Isso mesmo antes da crise, né, do corona. Isso mesmo antes da crise. E aí, naquele momento, tem até alguns textos bem provocadores sobre isso, era meio que o fim da democracia digital, não adianta mais discutir isso, a gente está discutindo nem se a gente ainda tem democracia, quanto mais vamos falar de democracia digital. E aí, claro, de certa forma, o mundo acabou, né? Pandemia, pessoas em casa, quarentena. O que me lembra uma piadinha que eu tô guardando há alguns dias, que eu acho que você é o único cara de quarentena que mantém o penteado em dia, ô Cris. Ah, que nada, pai, tô precisando de um salão urgente aqui. Nossa senhora. Não, porque eu disfarço bem aqui, eu tenho os produtos. E aí o grande ponto é esse. Teve essa mudança muito rápida, né, em muito pouco tempo. E aí teve até uma outra live que me fez ter uma outra live sua, né, que me fez ter essa ideia, né, que justamente deliberação online no parlamento, né, enquanto a gente falava daquela deliberação online. Isso, exato. E agora essa última, né, sobre as capacidades digitais e tal, né. Mas assim, se a gente agora chegou a um ponto que a gente tem deliberação online de parlamentares, deliberação online do STF, me parece que o diagnóstico rapidamente mudou da democracia digital. Morreu para a democracia digital chegou. Né? Então, me pareceu um bom momento para dar uma discutida aí mesmo, bem inicial, sobre o que a gente pode pensar tanto em termos teóricos quanto em termos aplicados dentro dessa ideia de democracia digital. Seria isso. Não, ótimo. Quando eu comecei, Rafa, com essa história toda de parlamento digital, democracia digital, isso ali em 2018, né, 2017, por aí, a tecnologia não estava muito boa. A gente tinha uns fóruns de discussão, uns wikis ainda meio toscos. Então, o problema... 2008, isso, desculpa. 2008, 2009, né? Isso. E aí, mas mesmo assim a gente achava
que criando fóruns de discussão, wikis, chats, isso ia poder contribuir muito, por exemplo, para as pessoas colaborarem com a elaboração das leis. Que aí aquele paradigma, né, Rafael, de o parlamento, quando foi criado, de que as pessoas não podiam participar, até por uma questão mesmo de dificuldade física, logística, né? O cara tinha que ir no parlamento, imagina, pedir informação sobre o projeto de lei, tinha que estudar a política para depois mandar para um parlamentar, um negócio super difícil. Hoje você tem tudo na internet. Por que então o cidadão não participar da elaboração das leis? Mas quando a gente lançou, e pô, eu já 12 anos trabalhando com isso, eu vi que depois, com o tempo, a tecnologia não passou a ser mais tanto problema. Nós avançamos muito, principalmente nas tecnologias da interface. Você vê, ó, nós estamos fazendo aqui uma live, uma coisa já banal, num aplicativo que é muito popular, e estamos tendo dificuldades, né? Mas as dificuldades eram muito maiores 12, 15 anos atrás. Só que isso melhorou bastante. Eu acho, Rafael, que agora vão melhorar muito mais, porque nós vamos ter um investimento que está entrando de negócio, o pessoal investindo em interface, né, para melhorar isso. Só que, então, assim, o ponto que eu queria para conectar com aí a pergunta, a questão que você colocou, é que tecnologia já não é mais tanto problema, até porque ela vai melhorar cada vez mais. Por exemplo, quando a gente criou a sessão, o pessoal da área de tecnologia da Câmara criou a deliberação online dos parlamentares, e lançou isso rapidinho, foi um dos primeiros parlamentos, foi um negócio relativamente viável. A tecnologia já estava ali, os caras conectaram os pontos e fizeram, e está funcionando. Tem deputado ainda sofrendo com isso, como nós todos estamos sofrendo com as coisas digitais, né? Com essa inserção digital, a gente está se acostumando, isso demora um tempo, mas a coisa está rolando. Então, eu acho que essa desculpa, o ponto é esse, né? Aí eu já devolvo para você. Eu acho que essa desculpa de, olha, o presencial é melhor. É claro, você também deve estar dando aula virtual, é claro que na aula presencial é melhor, mais fácil, olhar no olho, né? Você sente se o aluno está entendendo, não está. É melhor que a aula virtual, mas dá para tocar, sei lá, 70%, 80% do que você fazia antes. Então essa desculpa não tem mais, né? Que muita gente usava, não, olha, é difícil, não é a mesma coisa, então vamos ver, vamos empurrar. Então, será que, aí partindo aí, né, pegando aí onde você deixou e jogando a bola para você, será então que agora esse problema está mais equacionado? A tecnologia, a dificuldade de interação, e agora vamos então experimentar mais, vamos no que interessa? Então, Cris, o objetivo aqui é a gente debater, né? Até porque você também é um senhor especialista aí da área, né? Mas me parece que a gente pode ter esse ponto de inflexão bem interessante agora, porque igual a gente tinha falado, eu estudo orçamento participativo digital. Então, exatamente o que você falou agora acontecia muito. Então, você tem um orçamento participativo digital. Aí todo mundo pensa, então tem que pensar algum jeito de mitigar a exclusão digital. Então, vamos fazer ele, por exemplo, híbrido, que é um termo que se usa assim. Então, parte do programa vai ser presencial e parte vai ser online. Só que aí o que acontecia naturalmente? Quem participava presencialmente, muitas vezes as pessoas que não estavam incluídas digitalmente, e muitas vezes as pessoas mais carentes, elas reclamavam da participação online, porque ela era vista como mais fácil, como menos relevante, como menos capaz de gerar todas aquelas transformações da participação política que a gente sabe. Eu acho que isso acontecia em praticamente todos os aspectos. Ou seja, existia uma certa divisão de que todas essas funções digitais eram interessantes, mas eram em grande medida acessórias. Né? Assim, você pode ter ali uma consultazinha, você pode ter ali uma forma de transparência, mas elas sempre têm que ser, digamos assim, filtradas ou controladas por algum tipo de participação presencial, de filtro presencial. Né? Tá ali no quarto dos fundos, né? Exato. Sim, a gente podia ter, vamos dizer assim, o nosso puxadinho, mas nunca poderia estar no centro da decisão, no centro da questão.
É isso essa aí. participação online, essa forma de colaboração online, transparência online, ela sempre teria que ficar ali condicionada a outras formas que eram vistas como mais importantes, né? Uhum. E aí, agora, o ponto de inflexão, que acho que é boa parte da reflexão, e aí o pessoal pode dizer também se concorda ou não, é porque agora a gente foi obrigado a fazer essas atividades online, igual você estava descrevendo. Então agora a gente foi obrigado a dar e receber aulas online, a gente foi obrigado a trabalhar de casa online, a gente está vendo o parlamento, a boa parte da política acontecendo online. Então atividades muito sérias, atividades muito significativas e atividades muito cotidianas passaram a ser online. Então, assim, claro que a gente não pode dizer que, sei lá, séculos de história vão mudar por causa de um ano. Mas é fato que eu acho que essa aceitação dessas iniciativas online, exclusivamente online, vão crescer. E aí eu acho que esse é o ponto de partida da reflexão. Pois é, e é o interessante é que né, digamos assim, com esse novo treinamento, vamos dizer que a gente está em fase de treinamento, tá? Eu vejo muito Sim. assim, como se fosse uma transição, né? A gente está num treinamento em virtude de vamos dizer assim, um curso de verão, tá? Vou usar aqui uma metáfora bem estranha, mas é um curso de verão que nós estamos fazendo de home office, de parlamento digital, de democracia digital, né? De venda de coisas online, muitos negócios aí, até aflorando, né? No mundo online agora. Vamos dizer que eu sou daqueles que acreditam, estava conversando ontem aí com Wesley Vaz, que esse curso de verão ele vai ser meio prolongado, ou ele vai ter várias fases, né? Não vai ser um cursinho rapidinho que você... Sabe aquele cursinho que você faz, aprende um monte de coisa, volta para casa e não assimilou quase nada, passa um tempo, você não bota nada em prática e tal. Eu acho que não vai acontecer isso, Rafael. Por quê? Porque eu acho que como essa quarentena, ou podemos ter quarentenas intermitentes, e ela pode ser mais prolongada, agora os dados mostrando que o Brasil começa a se tornar o epicentro da pandemia, né? Então isso faz com que talvez a nossa quarentena seja a mais longa de todas, né? Tudo isso eu acho que tem um efeito, entre aspas, colateral positivo, que é o quê? Que é ajudar a consolidar certos experimentos que nós estamos fazendo. Por exemplo, dos parlamentares fazerem votação online. Tudo, como você sabe, Rafael, melhor do que ninguém, tecnologia, né, tem um lado bom, tem um lado ruim, depende, né, igual o cara que inventou a faca para cortar a comida e otimizar a alimentação, o outro pega aquilo e usa para matar alguém. Então a tecnologia ela pode ser sempre usada para coisas boas e positivas. Tem muito parlamentar, por exemplo, pegando aqui a coisa do parlamento digital, né, mas nós não estamos falando só disso, democracia digital é muito mais amplo que isso, que está achando muito ruim essa forma de deliberação online. Ele está falando menos, ele está participando menos. Agora, tem também muitas vantagens, por exemplo, dele poder decidir e falar lá da casa dele, junto com a família dele poder estar, às vezes, numa cidade do interior, pensando já no futuro, ele está com uma atividade numa cidade do interior da base dele, e poder ainda continuar trabalhando nas coisas da Câmara, ele não ser chamado, né, injustamente pela imprensa de que ele está prevaricando, enquanto que ele está lá no sábado trabalhando. Então, essas vantagens também, né, vão ser, eu acho, consolidadas. E aí talvez a gente tenha um impulso maior do que a gente nunca teve. Eu corroboro com você, né, que a democracia digital ficou sempre meio na porta né, no quarto dos fundos. Eu costumo falar que o E-Democracia na Câmara e outros projetos são tipo bônus, né? Sabe, quando você compra um pacote, aí você ganha um bônus. Ele não é o principal, você não precisa daquilo, mas é legal ter. Então, então a grande questão, será que então participação online deixa de ser um bônus, de ser, né, um coqueluche para entrar no core das grandes questões aí dos processos democráticos? Aí eu devolvo para você, porque a nossa conversa aqui não é nada linear, né? E você tem vários pontos. Ou se você quiser, eu posso também entrar e fazer aí uma questão específica. Como é que você prefere?
Olha, estamos continuando assim, mais bate-papo mesmo, né? Legal. Aí, então vamos pegar um ponto aqui que eu gosto bastante, que é o seguinte. Será que nós temos espaço? E aí a gente tem um mundo muito confuso, né? E você aborda muito bem isso. Né? Que nós temos, ao mesmo tempo, pessoas e grupos de interesse podendo se organizar para fins positivos e, enfim, chegar e ter influência no poder. Né? E a internet ajudou isso. E tem grupos também organizados para criar fake news, inventar narrativas aí mirabolantes, convencer muita gente, e isso tá até ter consequências muito graves, como morrer, gente. Né? Tem gente que deixa de tomar vacina porque acredita que isso não funciona, é a conspiração da indústria farmacêutica, tem crianças que morrem por conta disso, porque os pais não vacinam. Né? Agora, será então que nós temos aí então a possibilidade de talvez também repensar a democracia, além de... Porque a gente trabalha muito, lá o INCT, Democracia Digital, é muito assim, né? Como é que o parlamento pode ser melhorado? Sim. Com a tecnologia. Como é que o governo pode ser melhorado? Como é que uma prefeitura pode ser melhorada? Pô, coloca o orçamento participativo digital, o cidadão vão poder participar e etc. Agora, podemos também pensar em, cara, vamos testar outras coisas? Por exemplo, vamos testar outras formas de representação, diferentes dessas aí, por meio de eleição, partidos, parlamentos e etc. Você acha que tem clima para isso? Você acha que agora, de repente, a gente tem, um cenário de laboratório melhor? Então... Essa é a pergunta que eu te faria numa mesa de bar, viu? Pois é. Que eu estava ansioso para fazer. E é justamente a pergunta que sem o álcool é difícil de responder, né? Bom, eu estou tomando, entre aspas, o meu chá aqui. É bom que ninguém está vendo o que a gente está tomando aqui, né? Mas é o seguinte, querido, eu acho que isso é interessante porque isso nos traz, de certa forma, uma ideia de volta para o futuro, do próprio conceito de democracia digital. É um dos títulos que eu acho que seria interessante até, se fosse discutir, ter algo assim. Porque se a gente lembrar, acho que alguns dos colegas que estão aqui com a gente sabem bem disso, quando a democracia digital surge, na verdade surge como democracia eletrônica, ela tem muito a ver com isso, né, da digitalização da democracia, né? Então ela caminha até muito próximo ali do governo eletrônico nessa época, então a gente está pensando na digitalização do Estado. Então, alguns dos primeiros teóricos, das primeiras teóricas a respeito da democracia digital, estavam pensando nisso. Vamos reformar o regime democrático, vamos pensar em democracia direta, vamos pensar em outras formas de representação por causa exatamente aquilo que você falou lá atrás, porque é a primeira vez desde a democracia ateniense que a gente resolve a questão da escala. Né? Todo mundo pode participar, claro, tem exclusão digital, mas assim, potencialmente todo mundo pode participar, então vamos pensar em democracia direta. Então, claro, não quero retomar exatamente esse ponto, mas eu acho que o conceito e a ideia voltam a ter essa possibilidade mais estruturante, mais ampla. Vamos discutir o regime. Eu não sei se talvez a forma de representação, a questão de partidos ou não, mas a gente já está vendo alguns experimentos que rompem bastante com o que a gente estava acostumado, né? Eu acho que até o caso da Espanha é um dos mais interessantes, né? De partidos assim, bastante baseados no digital, de exemplos igual de Barcelona e de Madrid, em que você coloca o digital no centro de várias questões de decisão, de participação, de colaboração. Podemos, você está falando do Podemos e do Cidadania, né? Dos cidadãos, né? Exato. Isso. Mas assim, até as prefeituras... Isso. E aí o ponto é esse. E eu acho que uma discussão que agora vai ganhar força, que é uma discussão que também já está há 20 anos na geladeira, e você até comentou comigo, seria justamente de votação online. Da gente, de fato, discutir a possibilidade das pessoas votarem nas eleições de forma online. Que era uma coisa que, digamos assim, ficou na geladeira por muito tempo, justamente porque, não precisamos disso, isso é muito sério, isso é muito complicado.
Ou seja, é um de volta para o futuro, no sentido de que a gente vai poder discutir coisas que ficaram, coisas estruturantes, meio quase revolucionárias, que ficaram ali paradas pela própria sobriedade que a literatura, que o campo assumiu, vamos dizer assim. Você diz votação online nas eleições? Nas eleições. Nas eleições. Eu até vi que Você... um congresso sobre e-voting decidiu não adiar, porque eles acham que é o tema que vai entrar agora na discussão pelo mundo. Você sabe que eu tive o ano passado fazendo um pós-doc lá na Universidade de Hamburgo, e do meu lado sentava a Maris, uma colega minha da Estônia. E como você sabe, é um país aí, né, que está lá no fronte do governo eletrônico. E ela me falava que eles votam eletronicamente já há muito tempo, né? Até porque tinha há muitos estonianos que moram fora da Estônia e que queriam votar. Então o governo, investindo em governo eletrônico, criou um sistema onde o cidadão pode votar. Todo mundo tem a sua certificação digital, ele faz o seu login, né, certificado digitalmente para ter segurança, e ele pode votar por celular. E aí, o caso da Estônia é muito legal, Rafa, porque aí, né, como é que você coibiria o chamado voto de cabresto digital, né? Ou seja, o cara, olha, Rafael, se você vai votar aí, vota em quem eu quero, porque eu quero ver você votando aí. Porque a coisa, né, todo ritual de ir na urna e ter ali um ambiente protegido, indevassável, né, onde você vai ter garantia do voto secreto, né, você não teria talvez no digital. E aí, Rafael, tem sempre esses problemas da democracia digital, né, que quando a gente coloca, em várias reuniões que eu fui, era assim, ó, vamos criar fóruns online para as pessoas discutirem com os deputados. Aí a primeira pergunta era, poxa, mas aí vão xingar a mãe dos deputados, não vamos fazer isso. Enquanto que a gente viu que isso não acontecia de fato, quer dizer, muito medo de arriscar. E o que a Estônia fez de arriscar, de fazer coisas novas, né? De tentar experimentos participativos? E o que a Estônia fez nesse caso? Ela vale o último voto que é dado no dia. Então você pode coibir o que for das pessoas, mas só vai valer o último voto. E no último minuto é impossível coibir milhões de pessoas para votar em alguém, né? Então, acho que tem uma lição muito legal nisso daí, que a gente está estudando, que é a democracia. A tecnologia, ela traz novas possibilidades, vai gerar efeitos colaterais, às vezes positivos, negativos, conforme o valor que você, né, que você estuda, mas que depois você vai resolvendo também, não é? Agora, eu queria de você, assim, né, porque eu acho que tem um ponto muito importante nessa história toda, que é o foco muito negativo de algumas pessoas. Por exemplo, o pessoal fala, olha, cara, não dá para fazer deliberação online, votação online. As pessoas, por exemplo, não confiam nos sistemas, as pessoas podem entrar, né, as pessoas estão entrando em redes, em correntes, vamos dizer assim, de fake news. Tudo isso também é muito perigoso, é igual aquele vídeo, né, do macaco que, por brincadeira, acaba pegando a metralhadora do soldado e sai atirando em todo mundo. Né? Então, às vezes, a internet é um pouco isso, essa metáfora, né? Me fala, você tem uma visão otimista de que essas tecnologias são poderosas, que podem gerar também efeitos nocivos poderosos para a democracia, como a gente está vendo em alguns lugares? Mas pode ser também... Pode falar, desculpa. Não, é isso. Você acha que nós vamos resolver esses problemas nocivos? Existem aí, né, formas da gente experimentar de maneira mais sadia? Né? Será que a gente não pode experimentar mais, né, em ambientes controlados para reduzir esse... Eu estava conversando ontem com o Wesley, é a mesma coisa, sabe? Muito a política de forma geral, né, os gestores públicos são muito aversos ao risco. Então, na dúvida, não ultrapassa. Eu quero eficiência, mas sem arriscar, olha só. Eu quero melhorar o sistema, mas não quero fazer uma reforma política muito forte. E aí a coisa não avança. Será que a gente não pode experimentar mais nessa área? Acho que, no fundo, a pergunta é essa. Não, é aquilo que a gente já sabe, né? E acho que você, trabalhando lá dentro, vivenciou isso, né? As instituições, elas existem a todo tipo de mudança, né?
Elas têm um modo de operar que, para todos os efeitos, para aquela lógica institucional funciona. Então, não é só para o digital, né? Você mesmo tem trabalhado muito com inovação, com burocracia. Então, a própria burocracia existe, né? Não são só os políticos, né? Então, assim, tudo que a gente está falando aqui é um exercício um pouco teórico, né? Então, não vai ter isso ano que vem. Mas, assim, o que a gente vai ter agora, na minha opinião, é essa inflexão de você ter uma janela de oportunidade, né? Que é um termo muito utilizado ali em políticas públicas, para inserir alguns desses temas, inserir algumas dessas experiências. E eu acho que, no geral, a gente ainda vai por esse caminho das experiências, né? A questão da Espanha que eu trouxe é que ela nos traz também o lembrete, acho que até alguns casos igual da Estônia, da Islândia, de que também não precisa ser 100% na ideia do incrementalismo, né? Eventualmente você tem umas mini revoluções, uma votação toda online, a Islândia mexeu na Constituição toda online, claro que é um país pequenininho, todo mundo online, né? Mas o caso da Espanha, né? Então vamos criar um partido totalmente online, vamos decidir todas as questões sobre o partido totalmente online, totalmente assim, exagerando, né? Mas são algumas provas de que não é impossível, né? Então eu creio que esse é um momento em que gestores, políticos antenados podem estar, sim, atentos a essa janela de oportunidade. E aí, claro, os efeitos nocivos, eu até jogando a bola de volta para você, me parecem que é o segundo ponto aí, tanto teórico quanto aplicado, que é que cada vez mais, assim, apesar de sempre terem andado ali relativamente juntos, a democracia digital vai pagar, digamos assim, por essa nocividade, vamos dizer assim, da comunicação política digital. Ou seja, até alguém eu vi que comentou ali rapidinho sobre bots, né? A gente tem 6 grandes questões de comunicação política digital que a gente vive nesse momento, que são incrementadas, inclusive, pelo populismo, por todo esse sentimento, né, antipolítica, que é fake news, filtros bolha, né, câmeras de eco, que a gente chama, né, de as pessoas só virem conteúdo próximo àquilo que pensa, né, o discurso do ódio, cada vez também mais forte, e a questão dessa vigilância digital, do uso dos dados pelas grandes corporações. Então, na minha opinião, essas questões que são naturalmente, intrinsecamente de comunicação política, precisam também, e estão, na minha visão, agora dentro das dificuldades, das questões amplas da democracia digital. Então, aí acho que esse é um ponto que pelo que eu me lembro, você não é, às vezes não é tão favorável à regulação. Eu vejo como agora talvez uma das grandes questões, né, de regulações mais fortes, tanto em relação a essas grandes corporações, né, que são grandes empresas, né, quanto a esse discurso que está correndo solto aí, né, de fake news, de discurso do ódio. O que você acha sobre isso? Não, eu andei mudando minha visão, viu? Eu acho que hoje... Porque é o seguinte, né? E aí tem um livro que eu tô lendo uns trechos de vez em quando, preciso pegar ele para ler todo, que é o Democracia Hackeada. Sim. Do professor Moore. Não sei se você já leu, já deu uma olhada. Um professor inglês, esqueci o primeiro nome dele agora. E ele fala que, um dos grandes perigos do nosso tempo é essa democracia das plataformas de redes sociais, que exatamente dentro dessa linha de problemas aí que você está colocando. Então, porque, na verdade, o problema principal, e por isso que eu andei mudando minha posição, eu acho que nós temos que regular, sim, tá? Plataformas de redes sociais, quando se aplica a políticas públicas, quando se aplica a discussões de políticas públicas, quando se aplica a política, porque a gente viu que isso tem impacto real, né, na eleição de pessoas, na forma como são conduzidas as políticas públicas, mas o ponto que me pegou é porque a gente acaba fundindo, né, Rafael, o seu papel como consumidor
com o de cidadão. Sim. Então, eu como consumidor, eu acho muito bom algumas coisas que as plataformas de redes sociais me dão, né? Algumas indicações, eu vou dizer que eu gosto de algumas propagandas patrocinadas que me chegam de coisas interessantes, de acordo com o cara parece que sabe o que eu quero, o que eu estou sentindo. Isso me gasta menos tempo para eu pesquisar, para eu procurar, né? Vamos dizer assim, que isso é legal, entre aspas, tá? Como consumidor. Agora, como cidadão, a nossa relação é muito diferente, não é de comprar uma coisa. Por quê? Porque a gente tem que tomar decisões que servem para todo mundo. Não é quando você compra uma coisa, você compra, sei lá, um laptop, isso, cara, só interessa a você, né? A sua relação de você com o mercado. Agora, quando você manifesta opiniões, você discute sobre um projeto de lei que depois pode ter impacto na opinião lá dos parlamentares, e isso vai ser decidido, isso vai pode resultar numa lei que vai ter impacto para todo mundo, e que pode gerar uma série de consequências. Então, eu acho que não dá mais para manter a mesma arena virtual nas redes sociais para discutir política e discutir outros assuntos que têm a ver com o comércio, né, que geram efeitos comerciais. A gente sabe que o modelo de negócio dessas plataformas é vender anúncios patrocinados, na maioria das vezes. Então, eu sou hoje, sim, a favor de uma regulação. Preciso entender mais sobre isso, mas eu sou a favor de uma regulação mitigada para a gente não cair no problema que já está acontecendo dessas democracia de plataformas. Aí eu vejo, Rafa, que tem aí uma série de políticos importantes que fazem o seu trabalho mais nas plataformas do que na vida real. Então, há na verdade, olha aí, uma coisa ruim, né? Uma digitalização da tomada de decisão, não para uma internet onde todo mundo possa acessar, mas para uma plataforma que é mediada por um algoritmo, criada Sim. lá em Palo Alto. Aí é um problemão, né? Não, exato, porque na verdade eu acho que eu tenho nesse sentido uma posição bem parecida com a sua e assim até a trajetória, eu sempre fui muito avesso à regulação, muitas vezes a regulação pode ser usada contra a gente, pode fortalecer determinados governos mais autocráticos em determinados momentos, mas realmente a gente chegou e já defendi muito abertamente o uso de Facebook, Twitter para consultas, porque, na verdade, assim, sempre foi aquela questão de, para o gestor público, para quem estava fazendo essas iniciativas, se você queria ter o controle ali dos dados, da participação, ou se você queria chegar nas pessoas. E para chegar às pessoas, geralmente você tinha que ir onde elas já estavam, naturalmente, né? E aí as redes sociais digitais, essas plataformas. Só que é aquela coisa bem interessante, igual você estava falando, né, Cris? É o governo que supostamente manda sobre as corporações e aí abre uma consulta dentro, suponhamos, de um Facebook, e aí é obrigado a seguir as regras do Facebook dentro daquela consulta, por mais que aquela consulta vá decidir sobre leis, eventualmente até sobre regulação de alguma coisa ali, e aí os dados pertencem ao Facebook, pertencem à plataforma que for, e não ao governo que tá fazendo. Não é ele que vai moderar, não é ele que vai fazer nada. Então é uma inversão total de valores, né? E aí eu acho que, para mim, foi até uma coisa que eu ouvi, se não me engano, foi do João Brandt, que é bem... Assim, não falou exatamente nesses termos, mas eu entendi... Eu manifesto dessa forma que a gente está chegando a um momento que, até conceitualmente, a gente pode discutir qual é o maior valor nesse momento, se é justamente a liberdade de expressão, que é uma das bases de qualquer democracia, ou se é, digamos assim, a vitalidade, assim, a permanência de uma esfera pública minimamente razoável. Ou seja, se a gente tem esse tanto de fake news, esse tanto de discurso do ódio, esse não é um momento para eventualmente a gente ter uma regulação mais forte, pelo menos justamente nesse momento de transição, que tem, né? A gente está passando essa transição de várias pessoas que não estavam online, que agora estão, gerações mais antigas, enfim, uma nova geração chegando aí agora para votar,
e afins, né? Mas me parece uma das questões mais interessantes agora. Pode ser que nesse momento essa vitalidade da esfera pública, do debate público, seja mais importante que a própria liberdade de expressão como um todo, que sempre é utilizado justamente por esses grupos mais autocráticos para dizer, não, o importante é a gente poder se manifestar, isso é um valor básico. E eu sei que esse é um argumento bem difícil, bem complicado, né? Mas eu também estou, nesse momento, achando que, tanto no nível local, assim, nível local país, né, nação, quanto no nível internacional, alguma regulação sobre esses algoritmos, sobre essas plataformas, se transformou numa coisa totalmente vital. Concordo totalmente. E, gente, queria agradecer aí as perguntas que o pessoal está mandando. A Maria Carol, super Maria Carol, aí uma grande pesquisadora também e operadora lá na Câmara, né, dessa comunicação política. Ela coordena a comunicação de um partido, muita experiência. Ela está fazendo uma oficina de mandato digital junto com a gente lá na Câmara, né, sobre a modernização da comunicação parlamentar. E ela está perguntando aqui, mais viabilizar o funcionamento das comissões nesse contexto, Cris? Né? Aí, de novo, aqui eu fixei a pergunta, eu não consigo ver a continuidade da pergunta. Vou parar de fixar aqui, que é uma desgraça. Tá vendo? Olha, eu estou querendo fazer discussão. Olha só, acho que é um exemplo muito bom agora, que a gente está vivenciando, que simboliza o que a gente está falando. Rafael, eu estou aqui, nós estamos usando o Instagram, tá? Por que nós estamos usando o Instagram? Pô, é uma ferramenta fácil e tal, tem muita gente, as lives rodam muita gente, né? A gente quer que o pessoal participe e assista. Mas não tem instrumentos para fazer o debate que a gente gostaria. Eu não consigo ver as questões que passaram, eu não consigo organizar as questões, né? Não é feito para fazer esse tipo de debate. Então a gente tem que fazer uma gambiarra. É um pouco o que está acontecendo com a política. E aí essa discussão que você está colocando aí, né? E aí é muito essa tensão, né? Fazer participação, discussão política em plataformas de redes sociais versus projetos institucionais, vamos dizer assim, ou projetos civis, que seja, né, ou mistos, né, como é a democracia, a cidadania, orçamento participativo digital. E aí, parece que esses projetos aqui institucionais andaram perdendo força. Por quê? São vários motivos. Um deles que eu acho, né, e aí que é muito mais em observação do que em pesquisa, né, e você já conhece melhor as pesquisas, né? Mas é que esses projetos institucionais, eles não têm, é difícil, tem esse custo de engajamento, tem que chamar as pessoas para participar, as pessoas às vezes não estão tão acostumadas àquela tecnologia não é tão boa quanto uma tecnologia desenvolvida por uma empresa com 4.000 programadores, né, que vai fazer o melhor das interfaces e etc. Então, isso faz com que a gente se obrigue a ter que, né, ir aonde o povo está, que é o que o político está fazendo. E aí nós temos um dilema muito grande, Rafael, que é o seguinte, muitos dessas pessoas, dessas autoridades que podem regular, podem trabalhar para regular as redes sociais, se beneficiam delas, dessas plataformas de redes sociais. Então, acho que nós chegamos num momento onde que também vai ser muito difícil fazer isso, porque virou um jogo de poder. E sempre que vira um jogo de poder, aí é complicado, porque o custo de uma mudança, o custo de uma regulação é alto, né? Você tem que botar a maioria, se for alterar texto constitucional, tem que botar 3/5, 2 vezes, né? Eu acho que a gente está vivendo muito essa democracia hackeada lá do Moore, né? E pode ser, e aí é um cenário distópico, que a democracia digital ela vai ser essa mistureba aí, né? Quer dizer, que nós vamos conviver com algumas coisas bacanas surgindo, mostrando coisas, né? Mostrando o lado bom da força, digamos assim, misturado com essas maluquices aí, potencializadas pela internet, né? Como fake news, como bolhas, grupo, né? E esse obscurantismo aí contra a ciência, coisas assim, não é não? Sim, sim. Eu acho que até, assim, nesse sentido, a chance do Brasil, somente nesse atual momento, ser um dos líderes, ser um dos inovadores, é muito pequena, né? De regular,
de propor igual foi na época do Marco Civil, né, que foi um dos primeiros a fazer uma regulação interessante sobre isso. Então, a chance é muito pequena. E eu concordo contigo que vai continuar, no fundo, a realidade é sempre difusa, né? A gente vai continuar tendo um pouco disso e um pouco daquilo, né? Ou assim, ou melhor, um pouco de tudo ao mesmo tempo, né? Eu só acho que é isso, pelo menos no sentido de proposição, de reflexão, que é o que a gente pode oferecer, né? Enquanto intelectuais ou enquanto pessoas ali trabalhando, é de dar algumas ideias, né? Eu até li um texto que, se eu lesse ele 10 anos atrás, eu leria como uma utopia total, que era até um texto bem recente, agora 2020, do John Guestio e do Todd Davis. Depois, se alguém quiser, eu passo a referência. Que eles estão pensando justamente você isso. Você tem o nome do título? Espera aí que eu vou pegar aqui. Mas o que eles estão pensando? O que eles estão propondo? Eles estão falando justamente isso. 25 anos de democracia digital. Entendeu? Inclusive foi até um que eu tuitei aqui, que eu achei o título maravilhoso. Ó. Já vou ler traduzido. Democracia Digital, episódio 4, Uma Nova Esperança. Né? Que seria justamente a brincadeira com Star Wars que você falou agora, né? Como que uma corporação pública de software poderia transformar o engajamento digital para governo e sociedade civil. Então, eles fazem uma recapitulação da história da democracia digital e perguntam se agora, se a terceira era foi a era das redes sociais, se a gente não conseguiria entrar numa quarta era. O argumento deles, apesar de, igual eu falei, um pouco utópico, é interessante. Eles dizem o seguinte: lá atrás, ninguém pensava que seria possível os governos também terem mídias próprias, né? Terem televisões públicas, terem assim, a radiodifusão pública que acabou nascendo, que foi uma forma lá atrás que eles pensaram para melhorar, justamente manter essa qualidade aí da esfera pública, do jornalismo e afins. Então eles dizem assim, claro que eles estão pensando no contexto norte-americano, que tem, nesse sentido, mais dinheiro, tem mais até capital ali intelectual e político, mas assim, se a gente pensasse uma forma de você criar uma espécie de agência pública que ajudasse a criar softwares interessantes, que fossem utilizados, que é igual você está dizendo, né? Uma empresa que vale sei lá quantos bilhões e tem trocentos funcionários, geralmente concorrendo contra os 10 super-heróis lá do iDemocracia. Então é difícil mesmo, né? Mas eles, assim, isso é só como provocação. E se a gente criasse uma mega agência pública, realmente fortemente financiada pelo governo, com bastante participação da sociedade civil, que criasse softwares e tornasse disponível massivamente softwares de qualidade. Então, hoje em dia, eu falei 10 anos atrás, eu acharia uma utopia. Hoje em dia, eu fico pensando, a gente tem que, de fato, pensar alternativas para esse nosso modelo. A gente não precisa aceitá-lo, entende? Com certeza. Eu acho assim que, e nós estamos vendo, essa crise está mostrando, né, Rafael, o quanto o poder público é importante, o quanto o Estado ele é fundamental, não só para gerir o processo de crise, como também para cuidar dos mais fracos, né, que isso ninguém está fazendo e o mercado não vai fazer. E as igrejas também ajudam, mas não dão conta de tudo. Então, na verdade, o grande ponto é o seguinte: podemos ter esse Estado do século XXI muito mais eficiente e que pode, com uma nova governança, né, eu acho que esse é um ponto importante, com outros elementos que vão agregar no trabalho de políticas públicas, né, de que nós temos que pensar em políticas públicas em um Estado do século XXI muito diferente do Estado do século XX. Um Estado que vai contar, por exemplo, com a sociedade civil participando, agregando informação. O que tem de entidades aí, né, acadêmicas, sem fins lucrativos e até empresas contribuindo para agregar informação, para conseguir dados para o governo, não está no gibi, né, como falava meu pai. Né? Então, a expressão antiga do pessoal de Minas. Literalmente gibi. Então,
quando a gente fala assim, não vamos investir no Estado para criar uma mega agência, aí o pessoal liberal, né, vai pensar assim, né, que, caramba, mais burocracia, mais Estado. Não, nós também somos críticos a esse Estado burocrático. A gente que é burocrata no sentido positivo da palavra, que é servidor público, também a gente não quer esse Estado, né, com pessoas com pensamento burocrático, que políticos pouco aversos a riscos, que experimenta muito pouco, que cria um ambiente muito ruim de trabalho, né, e que vai criando uma espécie de prisão pública. Não, a gente quer um Estado eficiente. Esse novo Estado também, eu acho que ele tem que ser construído, ele tem que ter uma nova governança, ele tem que ter outros componentes que antes nós não tivemos, principalmente a partir de um ecossistema, né, de colaboração. E aí, Rafael, e aí a gente está no nosso tempo encerrado aqui, a nossa conversa flui, né, que é uma loucura. Eu queria um último comentário seu sobre algum ponto aí que você queira relevar. A gente não conseguiu aqui muito pegar as perguntas do pessoal, né, mas, e peço desculpas por isso, mas é porque são questões complexas, né, aí eu confesso que eu tenho dificuldade de conjugar aí perguntas, né, numa live em temas mais complexos como esse que a gente tem feito aqui. Mas que último comentário você gostaria de fazer? Para a gente já fechar, a gente tem ainda mais 2 minutinhos. Eita, nossa, 2? Mas tem que contar uns 5 de atraso iniciais. Mas o problema é que o Instagram corta, cara. Ele deu 1 hora, ele corta. Aqui é leonino, o processo Não, eu acho que isso são os principais. Eu acho que a grande questão é que o que essa pandemia, o que esse momento está trazendo, além, claro, de toda essa dificuldade, sofrimento, é isso. Nesse sentido, uma chance de pensar um pouco diferente, uma chance de dizer, nós não queremos esse futuro, nós não queremos esse caminho que a gente está seguindo. Eu acho que a maioria dos países vão ter muita dificuldade para fazer isso, até porque, claro, estão vivenciando outras questões. Mas isso que você falou de uma nova governança, novas oportunidades, e tudo isso que a gente está vendo de solidariedade gerada por causa da Covid, de dados, de instituições de sociedade civil, me parecem um caminho promissor dessa cooperação para uma nova ideia de democracia digital. Isso aí, concordo totalmente. Eu acho que a humanidade ela é feita dessas contradições, né? Esses paradoxos que vão, às vezes, crescendo juntos, né? E tá aí a complexidade do mundo de hoje, né? Então, eu pelo menos acredito, Rafael, que nós não vamos ter no futuro, nada muito totalitário, sabe? Nem para bem, nem para mal. Eu acho que sempre a gente vai ter a diversidade de visões, de narrativas, e isso, de certa forma, dá esperamos um equilíbrio, né? No sistema. Então, bom, é com essas palavras aí que a gente vai ter que encerrar, né, essa live aqui, antes que o Instagram nos encerre, né, seria uma afronta. Mas eu queria agradecer a audiência de todo mundo, a atenção do pessoal que ficou aqui até agora. Mais uma vez ao Rafael Sampaio aí, essa grande inteligência da democracia digital, que, gente, vale muito a pena ler os papers, os artigos do Rafael, tá? Ele, inclusive, teve um paper recente que ele fez toda uma triagem dos projetos de democracia digital no Brasil, né? Ou foi no mundo? No Brasil, não, né, no Brasil. Rafa? Sim. No Brasil. Então, por exemplo, esse artigo é um ótimo artigo, você que não conhece muito o assunto, quer ter uma visão panorâmica, né? Como é que chama esse artigo, Rafa? Como é que encontra? Ele é porque você teve acesso a ele ainda não publicado, né? Ah, tá. Mas ele ainda Democracia Digital no Brasil, é o Stardust Democracia Digital no Brasil. Deve sair daqui a pouco num paper do IPEA. Legal, excelente. Vale muito a pena ler esse paper. Então, Rafa, até a próxima live. Estamos em contato. Pessoal, quem quiser também acessa lá o site do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Democracia Digital, que você vai ver todas as pesquisas que estão sendo feitas lá. Tá? Um grande abraço, boa noite a todos aí, até a próxima live. Tchau. Boa noite. Obrigadão pelo convite. Até a próxima. Tchau. Abração. Abraço a todo mundo aí.